Em 1970, a esperança média de vida dos homens em Portugal era de 64 anos, menos 10 que hoje. O Fiolhoso era então apenas mais uma aldeia da subdesenvolvida terra fria transmontana. Mas eram só casas pretas, velhas, tudo desta telha de caleiro, não havia uma casa pintada, nem de vermelho, nem de branco, nem de coisa nenhuma. Nossos filhos são hoje mais mimosos. Os mais pobres, que eram antigamente os filhos mais ricos. E mesmo as casas da nossa freguesia, hoje, as mais velhas, as mais feias, pode-se dizer, são as dos ricos, dos bons lavradores antigamente. As motivações económicas estiveram na origem do ciclo europeu da história da imigração portuguesa. 1 milhão de aventuras, no salto clandestino até os bidonvilles de Paris. Andámos 2 noites a pé, depois fomos para um caminhão simulado que levava carvão, mas tinha uma caixa vazia lá dentro, foram muitos lá para dentro e outros para cima, e depois meteram-lhe o toldo por cima e amarraram. Nós ficámos, ou de barriga ou de costas, na posição que ficámos 24 horas. A vida e o trabalho em França também eram muito difíceis. Muitos imigrantes logo resolvem tentar melhor sorte. Quando apareceu um anúncio, o Ministério do Trabalho luxemburguês a pedir trabalho, eu inscrevi-me logo, sabia que era um país entre França e Alemanha, não conhecia de nada. Mas pronto. As primeiras impressões de um país novo. Não seriam momentos fáceis para esses imigrantes maioritariamente vindos do interior norte de Portugal, em geral com menos de 30 anos, pobres e com pouca instrução. Muitos nunca tinham viajado antes. Os portugueses dirigiram-se em massa para o Luxemburgo, como não fizeram para o outro país europeu. Os portugueses concentraram-se em pontos e em localidades concretas do Luxemburgo, superando, em alguns casos, a população local, e os portugueses constituíram-se como uma das mãos de obra estrangeira mais relevantes e mais importantes neste país, em proporções que não atingiram também noutros contextos europeus. Em 1972, a imigração para o Luxemburgo torna-se legal com recrutamento em Lisboa. Marcelo Caetano aceita o facto consumado para beneficiar das remessas. Registre-se que o recrutador de uma grande empresa ainda escolhia os candidatos conforme a calosidade das mãos. Os que haviam chegado sem documentos conseguem-nos no Consulado de Portugal. Legalizam-se às vezes 300 imigrantes por dia. As filas de espera são lendárias. O Grão-Ducado que os primeiros imigrantes foram encontrar tinha-se afirmado como país graças à prosperidade do carvão e do aço. O Luxemburgo foi um dos fundadores da Comunidade Europeia e estava em industrialização acelerada. Era a terra das 100 nacionalidades e das oportunidades de trabalho. Os portugueses vêm substituir os italianos que haviam sucedido aos alemães. Muitos imigrantes começam a trabalhar 3 dias depois de chegar. A partir dos anos 70, os portugueses espalham-se por todo o país. Ficam mais pela cidade e pelo sul. E tornam-se maioria numa aldeia a 30 km da capital. La Rochette fica na pequena Suíça luxemburguesa. É um destino turístico afamado. Os imigrantes vieram para aqui por causa do trabalho na floresta, na pedreira ou nas fábricas vizinhas. Havia uma rede de contactos que assegurava trabalho e habitação. A xenofobia de uma população conservadora emerge logo em 1971. O jornal Républicain Lorrain escandaliza-se com um café da cidade que proíbe a entrada de imigrantes. Ah, sim, pelo menos na Pafental, aqui na zona de quando eu cá cheguei, havia lá, por exemplo, aos fins de semana, havia lá certas festas que lá tinha-se assim que nós éramos proibidos lá entrarem. Éramos proibidos lá entrarem. E vi lá grandes argatas por causa... O português tem a maneira de falar alto. E nós, para um estímulo de conversa, jogar umas cartas, é só com o barulho é que a gente se faz entender. E o luxemburguês chegava a momentos de pensar que a gente andava, mas era a porrada, qualquer coisa. O incidente mais grave ocorre em 1974. Confrontos de rua entre imigrantes e nacionais junto a um foyer. Surge uma liga contra os imigrantes. Há outros artigos hostis na imprensa. O caso choca a sociedade luxemburguesa. Chega a ser discutido no Parlamento.
racismo, como dizem alguns imigrantes, dá lugar à coexistência pacífica. Em 1979, o novo acordo facilita a reunificação das famílias. Ainda se diz que nessa altura era mais fácil alugar uma casa tendo um cão do que tendo filhos. Mas a população envelhecida, desabituada de crianças, acaba por aceitar bem os portugueses. O português melhorou a condição social, penso eu, muito mais rapidamente que a comunidade italiana no princípio do século. Portanto, se tivermos em conta que os primeiros portugueses começaram a chegar em 64, 65, 66, quando eu cheguei havia 300 portugueses, está a ver, quando da vinda das esposas, em que as famílias se agruparam com, digamos, com apartamentos, com casas mais decentes, já não havia aqueles agrupamentos, ajuntamentos de homens de 14, 15 num estúdio e portanto, isso contribui. Os portugueses foram e são os construtores do novo Luxemburgo. Mesmo em 2001, 81% dos homens eram operários na construção civil ou na indústria. As mulheres portuguesas também são as mais presentes no mercado de trabalho. Foram os pedreiros, foram as mulheres adias e foram os negros da Europa. Esta designação dos negros da Europa aplicou-se no princípio, porquanto a eles estavam dedicados os trabalhos mais penosos da sociedade luxemburguesa. Foi na construção civil que os imigrantes mais se conseguiram impor. Os futuros proprietários destas vivendas serão luxemburgueses. Os métodos de construção, próprios para climas frios, são germânicos, mas quem constrói é português. Entre os 35 trabalhadores desta empresa de La Rochette, por exemplo, só a secretária é luxemburguesa. Portanto, leva a viga e leva um bocadinho de betão. Se formos a ver aqui no Luxemburgo, empregados nas obras não há luxemburgueses. É muito difícil encontrar um empregado luxemburguês. Só se for chofer de caminhão ou assim, porque a trabalhar nas obras não há luxemburgueses. É tudo português? Tudo portugueses. No Luxemburgo existem hoje 400 bancos que tiram partido de uma fiscalidade favorável. A capital é também uma das 3 sedes da União Europeia. É à noite que mais se fala português pelas escadarias deste coração económico e político da Europa. Alguém tem de garantir a limpeza. É a polarização do emprego urbano. Por exemplo, no Banco Fortis, que teve 500 milhões de euros de lucro no ano passado, a maioria das mulheres de limpeza são portuguesas. O seu patrão está muito satisfeito. Elas também. As pessoas portuguesas vêm para aqui para tentar melhorar a vida. O trabalho que a gente pode arranjar é para limpeza. O trabalho é que a gente pode arranjar. Os invernos podem ser difíceis, mas a prosperidade da imigração acompanha a do Grão-Ducado. A 3 décadas de desenvolvimento feito de carvão e aço, sucedem-se depois de 1985 15 anos de crescimento devidos à finança e à CEE. O nível de vida torna-se o mais alto da Europa. Estabelecem-se os bancos portugueses para captar as remessas. A imigração ascende económica e socialmente. Classificavam um pouco aqui os portugueses como os que sujavam e os que limpavam. Os homens sujavam as obras e as mulheres limpavam as casas. E, claro, houve alguns que ficaram muito surpreendidos quando viram que os portugueses eram capazes de fazer outras coisas. Atualmente há 1000 empresários portugueses no Luxemburgo. O mais antigo é António Jesus da Silva. Está estabelecido há 33 anos. Hoje tem uma concessionária de venda de automóveis e uma oficina. Quando chegou nos anos 70, após o serviço militar e o casamento, trabalhou ainda 2 anos por conta de outrem.